Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rildo de Matemática e vamos dar sequência às nossas aulas de matemática sobre arranjos dentro da análise combinatória. Começando com esse problema aqui, gente, aqui fala o seguinte: no problema anterior, né, que eu vou ler para vocês, se a Kathleen tiver que ocupar a primeira posição e a Liza a última posição dessa fila, quantas filas diferentes, distintas, poderemos fazer? Gente, o problema anterior é o seguinte: eu quero formar filas com essas 10 pessoas aqui, tá bom? Da Kathleen, Enzo, Guilherme até a Fernanda. Só que cada fila é formada por 4 pessoas. Nós vimos no problema anterior, se eu fazer filas com 4 pessoas, tendo à minha disposição essas 10 pessoas, nós vimos no problema anterior que dá para fazer 5.040 filas, tá bom? Era 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Só que este problema aqui é diferente. Ele impõe algumas condições e fala assim: e se a Kathleen tiver que ocupar a primeira posição? Então vamos colocar a Kathleen aqui, ó, na primeira posição, vou chamar de K, a Kathleen. Então aqui, gente, não tem o que fazer, aqui só tem uma possibilidade, somente uma possibilidade, ou seja, colocar a Kathleen de acordo com o exercício, porque ele fala: e se a Kathleen tiver que ocupar a primeira posição? Se ela tiver que ocupar a primeira posição, então aqui não tem o que discutir, só tem uma possibilidade, ou seja, colocar a Kathleen na primeira posição. Aí, continuando, a Kathleen na primeira posição e a Liza na última posição. Ora, então aqui eu tenho que colocar a Liza de acordo com o exercício. Aqui eu só tenho uma possibilidade, apenas uma, ou seja, colocar a Liza na última posição e a Kathleen na primeira. Então é uma possibilidade aqui na primeira posição e uma possibilidade aqui na última posição. Então vamos riscar a Liza e vamos riscar a Kathleen, né? Porque já foram colocadas aqui na fila. Gente, eram 10 pessoas. Risquei a Kathleen, porque já está na fila. Risquei a Liza, porque já está na fila. Quantas possibilidades eu tenho para preencher a segunda posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então aqui, gente, na segunda posição eu tenho 8 possibilidades. Eu posso escolher qualquer pessoa. Vocês podem escolher aí também. Eu vou escolher agora o Miguel. Então vou colocar o M de Miguel aqui. Poderia ser qualquer um desses 8. Ao colocar o Miguel, risco o Miguel da lista. Então a próxima posição e última aqui vai me sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. 7 possibilidades de preencher a penúltima vaga. Sei lá, eu vou colocar aqui a Beatriz. Vou chamar de B. Tá bom? Então, quantas filas nós podemos formar com essas 10 pessoas, levando em consideração que a Kathleen tem que ocupar a primeira posição e a Liza a última posição? Então, vamos usar a multiplicação aqui, fazer a multiplicação. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 7, 56, vezes 1, 56 filas distintas, 56 filas diferentes, tá bom? Eu vou colocar diferentes aqui. Agora vamos ver o próximo exemplo aqui, gente. Aí pergunta, ó, aqui no item B: e se nas duas primeiras posições, esta e esta aqui, ó, nas duas primeiras posições, tem que serem ocupadas por moças e nas duas últimas posições por rapazes? Quantas filas distintas poderemos fazer? Ora, a fila é composta por 4 pessoas. Da nossa lista, né, que foi colocada aqui, nós temos moças e rapazes. Só que nesse exercício ele quer que nas duas primeiras posições, ou seja, aqui e aqui, tem que ser ocupada por moças. Então, quantas possibilidades nós temos para preencher aqui? Bom, gente, moças, nós temos aqui a Kathleen, 1. Temos aqui, moças, a Rayane, Kathleen, Rayane, 2. Temos aqui a Liza, 3, a Adriele, 4, a Beatriz, 5 e a Fernanda, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moças. Então, gente, vamos lá.
as 2 primeiras posições têm que ser ocupadas por moças, tá bom? Tá pedindo aqui. Então aqui eu tenho 6 possibilidades para preencher a primeira posição, porque nós temos 6 moças da lista aqui. Então vamos escolher aqui dessas moças a Adriele. Vou colocar a Adriele aqui. Ao colocar a Adriele não pode entrar mais. Então agora sobram 5 possibilidades para eu preencher aqui a segunda posição. Lembrando que as 2 primeiras posições, de acordo com o exercício, tem que ser ocupado por moças e as 2 últimas por rapazes. Como nós temos 6 moças, aqui tem 6 possibilidades para preencher a primeira vaga. Ao colocar a Adriele aqui, me sobram 5 possibilidades para preencher a segunda vaga. Vamos colocar aqui outra moça, a Kathleen, pode ser a Kathleen, certo? Agora, as 2 últimas posições eu tenho que preencher por rapazes. Quantos rapazes nós temos aqui na nossa lista, gente? Nós temos o Enzo, 1, o Guilherme, 2, o Miguel, 3, o Carlos, 4, 4 homens, 4 rapazes. Então aqui, gente, eu tenho 4 possibilidades para preencher essa vaga aqui. Sei lá, dos rapazes eu vou escolher aqui, sei lá, pode ser o Miguel. Pode ser o Miguel. Bom, nós tínhamos 4 possibilidades. Eu escolhi o Miguel. Poderia ser qualquer um dos outros 4 rapazes. Ao escolher o Miguel, sobraram 3 possibilidades para preencher essa última vaga. Vou colocar aqui, sei lá, vamos colocar o Enzo. Tá bom? Poderia ser qualquer um dos 3 outros rapazes. Gente, formando a fila, obedecendo o que está escrito aqui, que as 2 primeiras posições têm que ser de moças e as 2 últimas de rapazes, então nós vamos usar a multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 dá 360. Então, gente, dá para se fazer 360 filas nessas condições distintas, né? Veja que ao limitar dessa forma, colocando meninas nas primeiras posições e rapazes nas segundas, eu diminuo a quantidade de possibilidades de filas. Nesse caso, dá para se fazer 360 filas diferentes, tá certo? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, volta o vídeo e tenta rever novamente. Obrigado e até uma próxima.